Boa tarde a todos. Declaro aberta a 10ª audiência pública da Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário da Câmara Municipal de Campinas, que realiza neste dia 2 de abril de 2014, neste plenário. A audiência é para tratar do projeto de lei ordinária 404/2013, processo 214.934, de autoria do nobre vereador Luiz Lauro Filho, que cria o programa Adote um Ponto de Ônibus e dá outras providências. A mesa está sendo formada por mim, presidente Carmo Luiz, presidente da Comissão de Mobilidade Urbana, e temos na nossa mesa o nobre deputado Luiz Lauro Filho, proponente da lei, e do nosso lado também o Paulo Giglio, chefe de gabinete do secretário Carlos José Barreiro, secretário municipal de esportes, e um grande parceiro, antigo parceiro, Pedro Meloni, engenheiro de planejamento de mobilidade da INDEC. Gostaríamos também de acusar a presença de Eduardo Modesto, assessor do vereador Arthur Orsi, Moisés Alexandre, assessor do vereador Elias Azevedo, e Roberto Delfino Júnior, assessor do vereador Gesiel Silva. Damos início à reunião e abrimos a palavra para o nobre vereador Luiz Lauro Filho. Muito obrigado, vereador Carmo Luiz, nobre edil desta casa e presidente desta comissão tão importante e que nos honra com a criação dessa audiência pública, deste projeto que nós vamos provar aqui, viu, vereador, aos que nos acompanham em casa e também aos que nos acompanham aqui no plenário da Câmara, a grande importância e o grande impacto que tem esse simples projeto. Eu sempre falo que nós conquistamos grandes realizações com pequenos gestos, que é o que nós tentamos com esse projeto, que já foi aprovado em primeira discussão. Eu quero registrar a presença também, senhor presidente desta mesa, e agradecer a presença de um grande companheiro, amigo, nobre vereador da cidade de Pedreira, vereador Alessandro Moli, e eu gostaria, presidente, com a sua autorização, de quebrar o protocolo e convidá-lo a compor a mesa, ele que representa tão bem a cidade de Pedreira e a região metropolitana de Campinas. Por favor, ao vereador Alessandro Moli, do PSB da cidade de Pedreira. Presidente, eu quero também agradecer aqui a presença dos companheiros, né, o Pedro Meloni, que é engenheiro de planejamento da INDEC, e o Paulo Giglio, que é o chefe de gabinete do secretário de Transportes e o também presidente da INDEC, o nosso amigo Carlos José Barreiro. Estive com o Barreiro conversando sobre esse projeto, ele me disse que não poderia estar presente, mas que enviaria o seu chefe de gabinete. Vereador Carmo e demais presentes, eu, quando comecei a andar em alguns bairros, principalmente os bairros da periferia da cidade, mas também os bairros que não são da periferia, eu presenciei por diversas vezes pessoas usando alguns utensílios que estavam em suas mãos para se proteger do sol, vereador, nos pontos de ônibus de Campinas. E também em ocasiões de chuva, vi pessoas que não estavam com seus guarda-chuvas se escondendo embaixo de árvores, ou até um pouco longe do ponto de ônibus, utilizando marquises ou coberturas de comércios próximos ao ponto de ônibus para se proteger da chuva. E aí eu comecei a me preocupar, o nosso gabinete estava sendo muito procurado, viu, vereador Carmo, para pedidos de pontos de ônibus, para pedidos de cobertura de ponto de ônibus, e o que eu fiz? Eu fiz algumas indicações, confesso que fiz algumas indicações ao executivo, mas eu percebi que o custo era muito elevado. Campinas tem cerca de 5.200 pontos de ônibus. E como o custo é muito elevado, eu percebi que demoraria, esse vereador entendeu que demoraria para contemplar o grande número. E eu acho que a dignidade da pessoa que aguarda o transporte público, ela começa, viu, Paula? No momento que ela está no ponto, no momento que ela está aguardando o transporte. E nós temos um perfil de mandato, está aqui a minha assessoria presente, que os projetos de lei, nós gostamos de ouvir os envolvidos. né? Eu tenho os projetos de lei que tiveram sucesso, outros que não consegui aprovar, alguns tramitando na casa,
mas eu costumo ouvir os envolvidos. E eu fui a campo pesquisar. Esse projeto foi unânime pelos usuários do transporte coletivo. E nós já temos exemplos na cidade, que é, por exemplo, as praças adotadas. Tem um vereador aqui que assumiu o cargo há pouco tempo, ele é suplente do PCdoB, o vereador professor Ronaldo, que foi do DPJ. E eu lembro que no dia da discussão do projeto ele me deu esse dado. Campinas tem cerca de 350 praças adotadas, entre 330 e 350. São praças que têm o cuidado, que têm o serviço, que ficam bonitas, que ficam limpas, que ficam cuidadas, que evitam mais depredações, porque o que está cuidado, a pessoa acaba cuidando mais, até a questão da segurança pública, com as praças mais cuidadas, a questão do esporte, caminhadas e etc. E é menos recurso público que é investido. Então é uma situação de ganha e ganha, todos ganham. A praça é cuidada, o empresário pode, a empresa pode colocar uma pequena propaganda dizendo que a praça é cuidada por aquela empresa, ganha o cidadão, ganha a praça, ganha o poder público e ganha a empresa que cuida da praça. E já é sucesso, com mais de 350 praças adotadas na cidade. Tem um vereador aqui da casa que tem um projeto também interessante, que é Adote um Posto de Saúde, que é do vereador que atua na mesma área do vereador Carmo, o vereador Carmo Luiz, né, que disputou a eleição com o nome Carmo da Farmácia, da região do Campo Belo, campeão de votos ali. E o vereador Jorge da Farmácia fez esse projeto. Aí eu pensei, se custa caro, se é importante, se ninguém perde, não existe perda. Ninguém... esse vai ganhar, mas esse vai perder, vamos discutir. Não, todo mundo ganha. O poder público ganha, a INDEC ganha, a secretaria ganha, o transporte, a população e a cidade. Que, inclusive, a mais aqui para o meio da audiência, eu vou dar mais uma informação de uma iniciativa do nosso gabinete que eu acho que vai contemplar ainda mais essa nossa iniciativa. Então, muito obrigado, vereador presidente desta audiência pública, o vereador Carmo, por me passar a palavra primeiro, para que eu pudesse dar essa introdução dizendo o propósito desse projeto. É que a cidade de Campinas tenha pontos de ônibus de qualidade para que as pessoas possam esperar os seus ônibus com dignidade. Aqui nós vamos debater mais um pouco os números, mas quando eu me reuni com o presidente Barreiro, ele me disse que tem os pontos de ônibus que são de embarque e desembarque, tem alguns pontos que são só de desembarque. O nosso projeto já prevê que a regulamentação seja feita pelo Executivo Municipal, pela INDEC, que é o responsável pelos pontos de ônibus. Então, eu tenho mais alguns dados e mais algumas informações para passar, mas eu antes agradeço o vereador Carmo e eu passo de volta a palavra a Vossa Excelência, o presidente desta mesa, para que possa conduzir os trabalhos. Gostaria de também acusar a presença do Jorge Vieira, assessor do vereador professor Alberto. Neste momento eu passo a palavra para o Paulo Giglio, para suas considerações. Antes de mais nada, boa tarde a todos. Cumprimentar o presidente, vereador Luiz Lauro, outros vereadores que estão presentes aqui, todos os presentes. É uma honra ser convidado e estar presente aqui nessa casa. Esse projeto de lei nos causou bastante satisfação quando chegou ao nosso conhecimento, vem de encontro aos anseios da população, vem de encontro também ao desejo da INDEC de prestar um serviço cada vez melhor à população. Há de se considerar que nós temos recursos limitados, então a boa intenção que se percebe nesse projeto, como disse o nobre vereador, é um projeto onde todo mundo ganha. E o nosso papel aqui nessa audiência pública é poder colaborar com informações ou sugestões que sejam da nossa alçada, para que um projeto de tamanha importância e relevância para toda a comunidade tenha seu encaminhamento. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Na sequência, então, eu passo a palavra para o Pedro, para também fazer as suas considerações, Pedro. Boa tarde a todos, né? Queria agradecer a presença
e o convite, né? Vereador Luiz Lauro, o Carmo, né? E eu acho que é uma iniciativa do Poder Legislativo importante, né? Como o vereador Luiz Lauro comentou, existe um déficit dos abrigos na cidade e o projeto pode ajudar a prefeitura, né, a oferecer um serviço de maior qualidade, né? Então, nesse sentido, nós estamos aqui justamente para poder apoiar, né, e tentar rechear aí o projeto de lei, né, para a gente conseguir um projeto, uma lei que ajude realmente o município. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade aí. Em seguida nós vamos abrir, eu vou reabrir a palavra para o vereador, o proponente da lei, e em seguida nós abriremos a palavra e a gente pede que vá até o canto, que teremos um microfone lá, ok? Vereador, pois não. Vereador, nós sabemos que a cidade de Campinas ela padece de um problema, não vou falar do transporte coletivo apenas, vou falar da questão do trânsito. Né? O trânsito da cidade está ficando cada vez mais caótico e nós precisamos pensar, não em uma maneira, mas em várias maneiras de melhorar essa questão. Existe uma pesquisa na cidade de Campinas que a questão da mobilidade urbana, que engloba a questão do trânsito, está entre as três maiores causas de reclamação, de queixa da população. Eu fiz um comparativo, vereador e demais presentes. A cidade de Curitiba, que nós sabemos que é uma cidade modelo, eu já estive em Curitiba, não sei se Vossa Excelência, se Vossas Excelências já tiveram a oportunidade de conhecer o transporte público daquela cidade, a condição dos pontos de ônibus, a maneira que a pessoa espera o ônibus, a pontualidade do transporte, a qualidade dos pontos, 66% da população daquela cidade utiliza o transporte coletivo. Campinas, cerca de 20%. Eu sei que ter um ponto de ônibus melhor não vai ser uma única razão para fazer a pessoa usar o ônibus, mas eu acho que é um início, é um pontapé inicial. Outra informação, um ônibus, ele tira das ruas 40 automóveis. Um automóvel popular, movido a gasolina, andando 1.000 quilômetros por mês, ao final do ano ele precisa de 13 árvores para metabolizar o CO2 que é emitido por este carro. Agora, pasmem os senhores, um ônibus andando 1.000 quilômetros por mês, ele precisará no final do ano apenas de 2 árvores para metabolizar o CO2 emitido, além de tirar 40 carros das ruas, esses 40 carros que precisariam aí de cada um deles de 13 árvores. Portanto, esse projeto, volto a dizer aos senhores, não sou inocente para falar que o ponto de ônibus melhor vai mudar toda a realidade do trânsito ou do percentual de pessoas que utilizam. Eu acho que é uma primeira questão, porque muita gente das pessoas que eu entrevistei na rua falaram para mim, vereador, uma das coisas mais difíceis é a condição que a gente tem que esperar o ônibus. Eu acho que se a pessoa tem qualidade e tem possibilidade de aguardar com dignidade, seria um grande ganho. Essa audiência pública acontece por exigência, por ser uma lei que trata da questão do transporte público. A minha assessoria jurídica, em primeira instância, entendeu que não precisaria haver audiência, porque não se trata de mobiliário urbano e não de transporte público. Mas como tinha essa informação no site da Câmara, e nós fomos procurados por vários representantes questionando e querendo entender melhor o projeto, vereador Carmo, eu entrei em contato com Vossa Excelência, meu companheiro aqui na Câmara, e nós decidimos juntos que precisaria ter audiência. Eu gostaria de ouvir um pouco mais a INDEC, aqui presente, com 2 representantes, porque o projeto é um projeto que já passou na legalidade, mas ele pode ser modificado, ele pode ser melhorado, e eu tenho algumas coisas que eu mesmo gostaria de acrescentar ao projeto, mas para que a gente possa sair daqui dessa audiência pública hoje com uma lição de casa da Câmara e da INDEC, para que esse projeto possa ser realidade na cidade de Campinas, como já o é em outras cidades, tanto na região como em outros estados. Quer falar mais alguma coisa? Vamos passar? Aí abre para... Tá bom.
Eu volto a palavra para o Paulo Giglio. Como já havia pontuado, esse projeto realmente é muito importante para nós, importante para toda a população, e no intuito de fornecer algum subsídio ou colaborar com informações ou com sugestões para tentar enriquecer o debate, parte dessa regulamentação, quer dizer, o detalhamento, ele deve vir através de decreto, né? Pessoalmente, eu li os artigos da lei, eu acho bastante apropriado. Tem um questionamento mais quanto à parte operacional desse projeto, no sentido que a gente quer que não só a lei seja aprovada, mas mais do que isso, que a boa intenção que está contida nessa lei, ela tenha um resultado duradouro, né? Então, nesse sentido, eu queria colocar inicialmente a consideração dos senhores, que nós vamos ter situações, provavelmente isso já foi pensado pelos nobres vereadores, mas eu gostaria de ressaltar que, além da lei, vem o cumprimento da lei depois e os resultados que todos nós esperamos dela. Então, há de se fazer um sistema que seja interessante para o empresário que vai patrocinar, para a população, sem dúvida, vai ser, porque vai ter um equipamento urbano melhor conservado e de melhor qualidade, e que também seja interessante para o poder público. Nesse ponto, eu destaco que nos mais de 5.000 pontos de ônibus que nós temos no município, obviamente nós vamos ter locais de maior interesse e outros de menor interesse, ou seja, eu levanto a questão para consideração dos senhores, de que, obviamente, o empresário, o anunciante, o publicitário, ele vai disputar alguns pontos na região central, em avenidas nobres e tudo mais. E, por outro lado, nós não podemos relegar um ponto que está mais distante, na periferia, né? O cidadão é igual e a gente quer fazer... Então, de se pensar num mecanismo que a gente possa evitar que haja, por assim dizer, na linguagem popular, pontos de ônibus que seriam adotados e os menos privilegiados fiquem órfãos, né? Aí vai mais uma questão de necessidade de adequar aos anseios de quem será o anunciante, de quem será o concessionário, de quem será o responsável por essa manutenção. Quer dizer, deve ser interessante para que nós incentivemos o empresariado a utilizar a possibilidade que essa lei abre, né? Então, mais do que elogiar a lei, a gente quer tentar contribuir no sentido que ela não só seja aprovada, mas que ela seja eficaz e que perdure por muitos governos. Porque é um projeto para a cidade, não é um projeto de um partido, de uma pessoa, é um projeto que a gente entende que afeta toda a população e até a imagem do nosso município para as pessoas que vêm nos visitar e levam uma imagem melhor da cidade. Só essas considerações, Excelência. Muito obrigado. Ô Paulo, essa preocupação eu também tive, logo que propus o projeto, e depois em conversas com o secretário de Transportes, nós também levantamos essa questão. A gente pretende fazer de uma forma proporcional. A matemática disso ainda nós não pensamos no número, mas eu creio que de cada X pontos de ônibus adotados nas avenidas, aquela empresa terá que adotar uma quantidade proporcional a pontos de ônibus nos bairros, nas ruas menores, para que a gente possa ter a certeza de que todos os passageiros dos ônibus serão contemplados no local que eles esperam o ônibus. Eu acho que a questão da disputa é também uma preocupação de empresas que se interessem por aquele mesmo ponto ou por aqueles mesmos pontos. Isso nós vamos precisar de um bom senso de quem regulamenta a lei, assim como existe hoje nas praças que são adotadas. Pessoas nos procuram, vereador, gostaria de adotar tal praça. Olha, essa praça já foi adotada.
Agora, nós temos uma praça próxima, nós temos uma praça com o tamanho semelhante num bairro ao lado. Te interessa? Ah, não me interessa. Então, vamos procurar uma que te interessa. Ah, me interessa. Então, vamos fazer o procedimento, que não é feito pelo vereador, é feito pelo Poder Executivo, para que não haja essa questão da disputa. Mas eu acredito que a INDEC, o seu corpo técnico, o seu corpo jurídico, terá condições de saber a melhor forma de contemplar aqueles que procuram. Lembrando que Campinas não tem 1, 2 ou 10 pontos de ônibus. Campinas tem cerca de 5.200 pontos de ônibus e hoje quase 3.500 pontos sem cobertura. Né? E a intenção, gostaria de deixar claro, não é simplesmente a pessoa adota o ponto de ônibus, coloca um banco, cobre, passa uma tinta e ela vai explorar. Não vai ser assim. Nós estamos, eu acho assim, a iniciativa foi dada, foi boa, mas nós temos que aprimorar, né? E uma das questões é não apenas a questão da adoção, mas a questão da manutenção do ponto, que ele seja mantido, mesmo porque a gente pretende que seja algo longo e duradouro. A questão muito importante é a questão visual e urbanística, que eu não tinha pensado. Depois que o projeto se transformou em realidade, eu gostaria até de... É um texto muito curto, de fazer uma leitura de um comentário enviado ao jornal Correio Popular. Eu não estou conseguindo ver aqui a data do jornal, queria que a minha assessoria passasse o dia 29 de março, Correio Popular do dia 29 de março. Ponto de ônibus. É a Mônica Delfaro Davi, aposentada da cidade de Campinas. Achei excelente o projeto do vereador Luiz Lauro Filho sobre a adoção dos pontos de ônibus pelas empresas, em troca de propaganda neles. Já disse aqui que nossos pontos de ônibus são escuros, sem proteção para chuvas, sem bancos para sentar, enfim, sem estrutura. Com a adoção pelas empresas, tudo isso melhorará, tais como as praças adotadas, que são as mais bem cuidadas e lindas da cidade. Quando a ideia vem ao encontro de uma necessidade mais que visível, caberia a todos os vereadores urgência na aprovação final e encaminhamento ao Executivo. Então, está aqui a opinião de até convidamos para estar presente aqui na audiência, de uma cidadã moradora da cidade de Campinas. Qual foi a ideia que veio deste vereador nos últimos dias? Que nós já começamos, inclusive, a contactar a comunidade acadêmica da cidade de Campinas. Eu, em conversas com algumas pessoas dessa área, como eu disse anteriormente, eu gosto de ouvir as partes envolvidas, nós vamos envolver nesse nosso projeto a comunidade acadêmica das faculdades, viu, Carmo? Das faculdades de arquitetura da cidade de Campinas. Qual será o desafio? Que esses alunos ou os arquitetos formados possam participar na questão de cidadão, né? É gostoso a gente, como cidadão, participar da vida pública do nosso município. Então, qual é a ideia deste vereador? Procurar a comunidade acadêmica de arquitetura da cidade de Campinas, para que eles possam desenvolver projetos que nós lançaremos desafios, que eles sejam visualmente bonitos. Todos nós queremos ver a nossa cidade bonita, é gostoso ver a cidade bonita. Então, a questão visual do ponto, que eles sejam sustentáveis, e a questão da sustentabilidade, eu já vou entrar de uma ideia que eu tive, que eu já passei para eles, e que eles tenham baixo custo. Como bem disse o Paulo Giglio, esse projeto só será realidade e sucesso se a comunidade empresarial, se os empresários, se as grandes empresas e médias e pequenas da cidade se sentirem atraídos a ter uma vantagem em cuidar de algo que deveria ser cuidado pelo poder público. Então, para isso, o projeto que deverá ser regulamentado através de decreto, como disse aqui o chefe de gabinete do secretário. O projeto que deverá ser regulamentado através de decreto será regulamentado pela ENDEC, mas é muito interessante que tenha essas três questões, que seja algo visualmente atrativo para a cidade, a pessoa que espera o ônibus não precisa, como disse aqui a leitora do Correio Popular, esperar num lugar frio, escuro, perigoso, que seja sustentável e que tenha um baixo custo. E a questão da sustentabilidade, eu não sei se isso caberia no projeto de lei, Paulo, viu, o Carmo? Ou se a gente poderia pedir para que aqueles que se envolvam... Eu tenho certeza que haverá um grande envolvimento da comunidade acadêmica da cidade de Campinas, dos arquitetos,
para que talvez, não sei se em todos ou em alguns, a gente possa prever até um bicicletário no ponto. Aí entraria fortemente na questão da sustentabilidade também, para que talvez o usuário do transporte coletivo possa, da sua residência ao ponto, usar a bicicleta, ter um local seguro para deixar sua bicicleta. Isso é algo que a gente precisa discutir ainda, apenas gostaria de lançar a ideia. Usa o transporte público e no retorno ele possa também encontrar lá a sua bicicleta que deixou e voltar para sua casa. Então, eu acho que será mais um ganho para o projeto envolvermos a comunidade acadêmica de arquitetura da cidade de Campinas. Presidente. Gostaria de registrar a presença do nobre vereador Carlinhos Camelô, que também faz parte da comissão como membro da Comissão de Mobilidade Urbana da Câmara Municipal de Campinas. Presidente, só uma questão de ordem. Não. Como a gente está falando de trânsito, de mobilidade urbana, e esse vereador acredita que essa é uma questão que também permeia as nossas cidades vizinhas, a região metropolitana de Campinas, o transporte metropolitano. Eu sou vereador de Campinas, portanto não posso fazer projeto que seja fora do perímetro da cidade de Campinas, mas como nós contamos aqui com um vereador que é da região metropolitana, presidente, eu gostaria aqui de solicitar a Vossa Excelência que pudesse consultá-lo se ele deseja usar a palavra e fazer as suas considerações também. Eu gostaria de passar a palavra para o Alexandre Moni. Boa tarde a todos. Agradeço pelo convite, vereador. E, em nome do senhor, quero agradecer toda a mesa, todas as autoridades presentes. E o que eu posso dizer é que fico muito feliz e dar os parabéns ao senhor e a toda essa equipe pela iniciativa. Hoje se fala muito de mobilidade e posso ver aqui que vocês não estão só falando, mas também estão agindo. E o mais interessante de tudo isso, que fico feliz, é ver que o maior beneficiário disso é o povo, é a população, e dá para ver que é principalmente aquele que mais precisa. É o trabalhador que acorda de madrugada, vai no ponto para esperar o ônibus. Fico muito honrado em estar aqui e muito feliz, de verdade, por estar presenciando essa iniciativa. E pretendo estar levando a ideia para a minha cidade, como outras que já tive aqui nessa casa. E muito obrigado mesmo. Quero aproveitar a oportunidade, vereador, quero pedir licença, que eu dei uma passadinha aqui, fico feliz de ser convidado para fazer parte da mesa, mas preciso retornar para o meu município, que os trabalhos lá também são bastante. Muito obrigado e parabenizo todos vocês pela iniciativa. Obrigado, Alessandro Godoy, Alessandro Moli. Obrigado pela presença na nossa Câmara. Gostaria de convidar para compor a mesa o nosso nobre vereador Carlinhos Camelô, que também é membro da Comissão de Mobilidade Urbana. Pedro. Gostaria de passar a palavra para o Pedro Meloni, para algumas considerações. Com relação ao desenvolvimento de novos projetos, vereador, acho muito interessante chamar o corpo técnico das universidades para estar contribuindo com esse assunto, mas acho importante também a gente ressaltar que para a cidade ter uma identificação visual, né, é bom a gente estabelecer uma padronização, né? Então, depois de discutido ou aventado, definido algum projeto, a gente definir uma padronização visual para os abrigos, né, que pode variar em função do espaço onde ele está sendo colocado, né? A gente tem larguras de calçadas variáveis, então pode ser um abrigo maior ou menor, dependendo da condição urbana onde ele vai ser instalado. Acho que isso é importante a gente frisar. Com relação aos bicicletários, a iniciativa é muito boa, inclusive
dentro dos projetos dos corredores BRT, não só em Campinas, mas os que já estão instalados no Brasil ou fora, isso já é uma realidade, né? Imaginar a bicicleta como um serviço alimentador do transporte, do corredor de ônibus, ou do metrô, ou de algum modal estruturante. Isso é uma coisa que já vem acontecendo. Então, acho que é muito interessante a gente imaginar que nesse projeto esteja abarcada essa situação, né? E acho que a gente tem que também fazer uma discussão com relação a essa questão que o Paulo também colocou, de tentar balancear, e o senhor lembrou também, balancear para a gente não ter um benefício sendo gerado somente nas áreas onde a gente sabe que a exploração publicitária é mais interessante, né? E criar algum vetor compensatório dessa situação, né? Para a gente também abarcar as regiões mais distantes da cidade. Obrigado, Pedro. Gostaria de passar a palavra para antes de passar a palavra para o nobre vereador, gostaria de acusar a presença do vereador Vinícius Gratti, que também é membro da Comissão de Mobilidade Urbana, e também convidar você, vereador, para fazer parte da mesa aqui com a gente, por favor. Em seguida, gostaria de passar a palavra para o nobre vereador Carlinhos Camelô para fazer considerações. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, Pedro, ao público presente aqui. Eu não tenho dúvidas que esse projeto aqui é um projeto bom para Campinas. Tanto agora ele acabou de despertar essa questão de um bicicletário, onde a questão é muito importante. Mas eu vejo aqui que no projeto, vereador, ele coloca aqui as questões assim, no centro de Campinas, onde tem o maior fluxo de pessoas. Eu acho que no centro da cidade seria um dos lugares onde não adotaria, eu na minha opinião, onde seria um local onde que menos viável de uma pessoa adotar um ponto de ônibus. Por quê? Porque no centro os pontos são bons, entendeu? Tá ali as pessoas ali, os pontos são bem cuidados. Agora eu acho que na periferia, eu acho que deveria adotar um ponto de ônibus, porque tem lugar que não tem nem ponto de ônibus, né? Então, eu acho assim, que se colocasse essa lei aqui para implementar justamente como seria uma ótima lei aqui, que não colocasse assim só na região central, onde tem um fluxo maior de pessoas, onde tal, mas eu creio que nos bairros aí, tem muitos bairros aí também que tem muito fluxo de pessoas, como Campo Grande, Ouro Verde, outras regiões, que também precisaria dessa adoção desse ponto, para que ali também seja cuidado, que nossa cidade hoje aqui, a gente sabe a dificuldade que a ENDEC tem aí, a gente tem vários locais que hoje a gente não temos, né, Pedro? Você sabe disso aí, que não temos um ponto de ônibus, e geraria uma questão assim, tumultuosa, porque onde dotaria um ponto de ônibus no centro, onde que o centro ali, a maioria dos ônibus tem os locaizinhos deles, as casinhas deles ali, eu acho que seria o melhor local que tem ali de ponto de ônibus, seria no centro, e deixaríamos os bairros sem essa infraestrutura. Eu só deixo aqui, mas o projeto, eu venho falar aqui que o projeto, sou favorável, gostaria que esse projeto saísse, principalmente essa questão aí do bicicletário, que eu e o Carmo também, na comissão, a gente vem tocando essa questão da bicicleta, que a gente deve incluir, sim, essas questões na mobilidade, essas questões de bicicletário, no supermercado, nos pontos de ônibus, nas escolas, para que a gente, cada vez mais, a gente diminua o fluxo de veículos na nossa cidade. Eu acho que era isso. Obrigado. Obrigado, vereador. O Luiz vai se posicionar a respeito dessa fala sua. Obrigado, presidente. Vereador Carlinhos, eu agradeço a sua presença aqui na nossa audiência pública. Muito obrigado. A comissão aqui está em peso presente. Isso demonstra a importância e a magnitude do projeto, viu, vereador? E eu agradeço essa pontuação que Vossa Excelência fez aqui no projeto. Na verdade,
A nossa intenção, vereador, é contemplar, como eu disse no início, bem no comecinho aqui da audiência, o senhor ainda não estava, contemplar a totalidade dos pontos de ônibus da cidade de Campinas. Eu tenho aqui a informação que eu passei. Campinas tem 5.183, cerca de 5.200 pontos de ônibus. Total de pontos de ônibus cobertos, 1.700, 1.699. Pontos sem cobertura, 3.484. Então, esse projeto que veio para a audiência pública é apenas a ideia e um pré-projeto que já foi de lei, que já foi aprovado em primeira discussão, mas a nossa intenção, justamente por isso fizemos a audiência pública, é aprimorar o projeto. Essa questão do bicicletário não estava prevista. Como eu disse anteriormente, vereador, eu tive a ideia, discutindo esse projeto, de convidar a comunidade acadêmica da cidade de Campinas, os arquitetos da cidade, para contribuírem, para que possam desenhar projetos, não um só. Quem vai regulamentar é a INDEC. Mas por que não, numa cidade onde temos tantas universidades, tantas pessoas preparadas no ponto de vista técnico, por que não aproveitar o conhecimento dessas pessoas e dar a oportunidade também dessas pessoas para que elas possam cumprir um papel tão importante de cidadania? Então, vereador, até foi levantada a questão aqui pelo Paulo Giglio, que é o chefe de gabinete do secretário, a preocupação porque é o seguinte, existe uma contrapartida, que as empresas que adotarão os pontos, a contrapartida é que elas terão em troca o direito de explorar a publicidade nesses locais. Tudo regulamentado pelo Executivo, para que, como bem disse aqui o nosso amigo Pedro Meloni, para que exista uma padronização. A cidade de Campinas ela tem que pensar em toda a questão, também na questão visual, para que não vire uma bagunça de um ponto de ônibus de um jeito num bairro, de outro em outro, de uma cor aqui, esse com banco, esse sem. Existirá uma padronização. O projeto deve prever uma proporcionalidade para que a cada X pontos de ônibus adotados nas avenidas, a empresa precise adotar uma quantidade também de pontos de ônibus nos bairros, na periferia, nos locais mais distantes. Eu entendo, Vossa Excelência, eu acho que os pontos de ônibus do centro são mais cuidados, mas acho que também são passíveis de adoção, para que eles não possam ser mais ou menos cuidados, para que eles possam ser perfeitos. O vereador que esteve presente aqui já se retirou, o vereador da cidade de Pedreira, ele levantou uma questão muito importante. É um projeto com várias partes envolvidas, mas que o maior beneficiado será o povo, a população carente, o usuário do transporte coletivo, que até aí, esse sonho eu tenho, de que a cidade de Campinas mude a cultura relacionada ao transporte público. Hoje existe uma cultura, e nós sabemos que existe, viu, Paulo, que quem usa ônibus na cidade de Campinas é a população pobre. Isso precisa mudar. Nos grandes países, nos grandes centros, até Curitiba, que eu usei o exemplo, de todas as classes as pessoas usam os ônibus. Por quê? Porque o ônibus tem qualidade, a espera tem qualidade, e isso, não vou dizer a curtíssimo, mas a médio e longo prazo, nós teremos resultados que vão impactar até na questão do trânsito e da mobilidade na cidade de Campinas. Mas eu agradeço aqui o ponto que Vossa Excelência trouxe, que realmente concordo, nós precisamos lembrar não só dos centrais, mas de todos os pontos de ônibus da cidade de Campinas. Antes de abrir também a população, eu gostaria de passar a palavra para o vereador Vinícius Gratti, para fazer algumas considerações, vereador. Senhor presidente, vereador Carmo, queria cumprimentá-lo na sua pessoa, a toda a mesa, e cumprimentar também o nobre vereador Luiz Lauro Filho pela apresentação deste projeto de lei, e dizer que, a princípio, nós fizemos aqui uma pré-análise e entendemos que é um projeto, do ponto de vista legal, acredito que nós podemos apoiá-lo, e também do ponto de vista meritório, do mérito, é um projeto que eu, como vereador, e acredito que posso estar falando pela minha bancada, a bancada do PSD, devemos apoiá-lo, porque é um projeto que
faz com que a sociedade participe das questões públicas, faz com que a sociedade possa aderir às demandas que são postas para o poder público, mas que nem sempre o poder público dá conta. Isso não só na área do transporte, mas tendo em vista que esse projeto trata-se da questão do transporte público, nós entendemos por bem apoiar esse projeto de lei. Cumprimentar também o vereador Carlinhos Camelô, da comissão. Obrigado, vereador, pelas palavras. Todos já fizeram as suas considerações. Eu gostaria de abrir a palavra para quem interessar, se existir alguém interessado em questionar ou opinar, em dar alguma opinião, ou existe alguém que queira tratar desse assunto? Não. Presidente, nesse caso, uma questão de ordem aqui para Vossa Excelência, nós sabemos que as sessões e as audiências públicas na nossa cidade, elas são televisionadas pela TV Câmara. Eu gostaria também que a gente pudesse receber questionamentos, ideias, dúvidas, críticas, sugestões, através aqui do e-mail da casa. Eu não sei se existe um e-mail geral, ou se eu, como eu sou o autor do projeto, se eu poderia pedir ao pessoal da TV Câmara que colocasse, disponibilizasse aqui na transmissão o e-mail deste vereador, através do GC, dos caracteres, para que as pessoas que nos acompanham em casa, tenho certeza que tem pessoas, cidadãos da cidade de Campinas acompanhando, para que possam, de alguma forma, não para agora, mas para que a gente pudesse receber também de vocês, cidadãos campineiros, que são a peça mais importante, viu, presidente, de qualquer projeto de lei, para que a gente possa utilizar as ideias daqueles que nos acompanham para contribuir no projeto. Ainda na palavra, senhor presidente, quero agradecer aqui ao engenheiro Pedro Meloni, que está aqui à minha esquerda, participando da nossa audiência, que eu estava conversando com ele, e é uma bandeira que o meu mandato sempre levantou, a questão da acessibilidade, né? Nós sabemos que o prefeito Jonas entregou há poucos dias cerca de 60 ou 70 novos ônibus, com 100% desses ônibus acessíveis. O projeto é que Campinas, em breve, tenha 100% dos seus ônibus que estão em atividade, em uso, acessíveis. Não contempla a população deficiente, engenheiro Pedro, como eu estava conversando com você aqui, alguns ônibus apenas serem acessíveis, porque a gente nunca sabe em qual ponto de ônibus e em qual horário essas pessoas estarão. Então, como é de tamanha importância que os ônibus sejam acessíveis, entende este vereador que é importante que os pontos de ônibus também tratem dessa questão de acessibilidade. Eu tenho feito um trabalho forte nessa questão da pessoa com deficiência, que é o maior usuário do transporte coletivo acessível, a questão de rampa, de piso tátil. E eu até gostaria, presidente, de passar de volta a palavra ao Pedro, para que ele pudesse também discorrer um pouquinho da importância e de quais pontos que a gente poderia cobrir no nosso projeto, contemplar na questão da acessibilidade. Muito obrigado, viu, Pedro, pela lembrança. Então, vereador, como a gente estava até conversando sobre o assunto da acessibilidade, né, a gente tem um projeto, né, quer dizer, existe uma lei do governo federal que, né, obriga a acessibilidade nos ônibus, né, todos os ônibus produzidos no Brasil desde 2010 já tem que ter algum dispositivo de acessibilidade, né. Campinas está caminhando para ter todos os veículos 100% acessíveis, né, e não adianta imaginar que o veículo é acessível e o local onde a pessoa espera não seja, né? Então, daí a importância do ônibus, do ponto de parada, também ter acessibilidade. Nesse sentido, queria contribuir aí com o projeto de prever que todos os pontos nesse sentido, né? Não vou aqui definir exatamente qual é a infraestrutura, porque isso cabe uma análise pontual, né, de cada um dos locais, né? Nem em todos os locais você consegue aplicar 100% da acessibilidade, né? Mas que o projeto também contemple que, nesses casos,
né, os pontos tenham acessibilidade de acordo com o que a INDEC estabelecer, né? Não adianta ter a cobertura e o usuário esperar na terra ou né, num local onde não tenha um pavimento, ou não tem algum tipo de revestimento, né? Assim como o deficiente poder embarcar numa altura mais adequada, o deficiente com restrição de mobilidade, o deficiente visual, como o senhor bem lembrou, ter lá o piso podotátil que vai facilitar a circulação dele. Então, se a gente pudesse também contemplar isso no projeto, eu acho que é importante, já que está sendo feito um investimento em infraestrutura, não esquecer dos nossos deficientes aí. Eu gostaria de colocar algumas palavras, Luiz, naquilo que você começou dizendo. Eu acho que a primeira importância que tem realmente na qualidade do transporte público começa realmente pelo ponto de ônibus, com essas características que o Pedro acabou de falar, são fundamentais. E se nós começarmos realmente a olhar para o ponto de ônibus como um dos princípios, né, a porta de entrada, né, da qualidade no transporte público, na busca daquilo que nós achamos que é fundamental, na mudança de cultura da sociedade brasileira, que usar o ônibus é algo que enobrece, traz qualidade de vida, traz uma série como o vereador acabou de demonstrar, uma série de consequências positivas para a nossa sociedade. Nós acreditamos que essa lei, a sua lei, a lei que você está propondo, vem realmente de encontro com um propósito social de qualidade extraordinária. Uma das coisas que eu gostaria de propor, e diferente do vereador Carlinhos Camelô, é que era uma definição por parte da INDEC, e aí são regras, é claro que nós estamos num debate aqui e que devem ser colocadas, que fizessem realmente uma análise geral e definisse realmente quais são os pontos mais importantes, mais valiosos das cidades, no sentido de marketing, no sentido de marketing. E proporcionasse, desse uma proporção, como você colocou, de meio a meio, ou uma porcentagem em que realmente nós pudéssemos atender as comunidades que são as comunidades mais carentes e com certeza as que mais sofrem com intempéries e assim por diante. Agora, uma outra proposta que eu gostaria de fazer, que como foi aqui o Pedro falou, que o Paulo, me desculpa, o Paulo falou, da lei ser regulamentada e entrar em uso. E nós temos alguns veículos de comunicação na nossa cidade, que é a Rádio Educativa, e eu acredito que nós poderíamos propor para o município fazer propaganda institucional mesmo, no sentido de fazer com que essa lei pegue, porque o único meio de se fazer uma lei pegar é com propaganda. Se o povo não souber que ela existe, ninguém vai executar, ninguém vai fazer nada. E nós temos um outro veículo, que aí eu já não sei como se regula isso, que é um veículo de comunicação extremamente positivo na nossa cidade, que é o próprio ônibus. Nós temos os ônibus e essa lei passando, que eu tenho certeza que todos irão aprovar essa lei, e tenho absoluta certeza que o prefeito abraçará essa lei com bastante determinação, nós pensarmos nisso, colocarmos nas rádios, jornais, televisão, e inclusive nos ônibus e nos próprios pontos de ônibus, no sentido de realmente incentivar empresários na busca de adoção desses pontos de ônibus. Isso é o que eu gostaria de colaborar, viu, vereador? E gostaria de deixar aberto, se tiver alguém que gostaria de se colocar, do público, ninguém, né? E gostaria de saber se tem alguém da mesa que gostaria de se posicionar ou colocar mais alguma coisa. Vereador Carlinhos Camelô, pois não? Eu queria só falar, vereador, até o Luiz Lauro ali, desculpa por eu ter chegado um pouquinho atrasado na audiência, e não acabei pegando os pontos que o senhor acabou citando das questões aí de estar também levando a periferia aos bairros que mais necessitam. Então, eu queria desculpar, eu só estava querendo contribuir com o projeto de lei aí do vereador, e falar também que
eu sou extremamente favorável do que haja mesmo, acho que é uma maneira correta de a gente estar levando aí a população melhorias, porque quando a gente fala em melhorias para a cidade aqui, a gente acaba contribuindo com os munícipes. Então, nessa questão de ônibus também, eu queria contribuir com o que o Carmo falou ali, que a gente anda em outras cidades, existem nos ônibus, sim, uma questão de propaganda, que também poderia ser incluso nessa questão aqui também, nossa, aqui nós estamos discutindo uma coisa futura, que os nossos ônibus também teriam que ser de qualidade, deveria ter, que nem o senhor acabou de citar aqui, que o pessoal teria que usar mais o ônibus como uma questão de locomoção. Mas hoje, se nós tivéssemos, Pedro, ônibus realmente assim de qualidade, com ar-condicionado, com horários certos, corretos, às vezes acho que o próprio munícipe ele andaria mais. A gente sabe que está numa situação precária. Então a pessoa ela acaba saindo atrasada do seu compromisso, já tem um outro ali, ela pega o carro, ela vai. Então é questões que temos que adaptá-las para que a nossa cidade ela vire uma cidade também de primeiro mundo, como outras que existem por aí. Acho que era só isso. Muito obrigado, vereador. Gostaria de passar para o proponente da lei, Luiz Lauro Filho, o vereador Luiz Lauro Filho, para suas considerações finais. Presidente, eu mais uma vez agradeço não só a audiência pública, mas a presença maciça dos demais membros da comissão. E confesso aos senhores que acendeu em mim uma esperança muito grande de que possamos aprovar esse projeto e sancioná-lo, né? Cabe a nós aprovarmos e ao Executivo sancionar, juntamente à INDEC para regulamentar. Eu confesso aos senhores que, quando tive a ideia, imaginei que pudesse ser algo menor, tomou proporções maiores do que eu imaginava. A cidade de Campinas, aqui na presença da Comissão de Mobilidade Urbana, gostaria de lembrar que a INDEC e o Executivo têm trabalhado fortemente na questão do transporte. Houve a redução da tarifa de ônibus no ano passado, a implantação do bilhete único da nossa cidade, que passou a ser de 2 horas, a implantação do passe lazer, com redução no valor da tarifa de ônibus pela metade ao último domingo do mês, uma redução de 20% dos radares da cidade, que é uma preocupação. Eu, juntamente com a minha assessoria, vereador Carmo, recebi alguns representantes dessa categoria, que são os motoristas de ônibus. Nós temos no nosso partido um companheiro que é desse sindicato, e uma das reclamações do motorista é a questão da imensa quantidade de radares que eles têm que passar por cima todos os dias, sendo eles os responsáveis pela pontuação na carteira e pela multa. Então, nossa cidade reduziu em 20% os radares. Quero lembrar também de um projeto muito interessante do vereador Carlinhos Camelô, que também contempla essa categoria dos motoristas, a questão de permitir que eles trabalhem utilizando bermudas, porque nós sofremos um aumento muito grande da temperatura. O último verão foi quase que insuportável aqui, o vereador Carlinhos apresentou esse projeto, que teve também o apoio deste vereador. Como eu disse anteriormente, a renovação da frota do transporte, do coletivo municipal, com a entrada em operação de 68 novos ônibus acessíveis, e pretende-se até o final deste ano mais 70 novos veículos entrando em operação, também 100% deles acessíveis. E eu gostaria também de exaltar aqui a fala do vereador Carmo, presidente dessa audiência, e eu entendo, vereador, o porquê do senhor ter abraçado esse projeto, porque o senhor representa uma comunidade muito carente da cidade de Campinas, o senhor representa a cidade de Campinas toda, mas o senhor foi, na essência, eleito ali pela região do Campo Belo, região do aeroporto de Viracopos, que, creio eu, é uma região que se utiliza muito do transporte coletivo. Então, o seu público ali da sua região será muito contemplado, caso nós, vereadores e o Executivo, consigamos fazer com que este projeto se transforme em lei, porque hoje ele é apenas um projeto de lei, e que ele possa ser sancionado. Eu também sou autor do projeto de lei da fumaça preta, que também tem a ver com a questão do transporte coletivo. Os ônibus são movidos a diesel e existe um padrão do máximo de poluentes e monóxido de carbono que os veículos movidos a diesel podem emitir no meio ambiente e na atmosfera. Alguns não respeitam.
Campinas ainda não tinha esse projeto é de minha autoria, já passou em primeira discussão, está em tramitação para voltar para discutirmos no mérito o projeto de lei que nós denominamos o projeto de lei Fumaça Preta. O termo Fumaça Preta é o termo utilizado por todos os órgãos ambientais do nosso país, os ministérios, os órgãos estaduais, por isso nós denominamos o projeto de lei Fumaça Preta, é a fumaça que sai do escapamento dos veículos movidos a diesel. Então, são essas as minhas considerações, senhor presidente, lembrando que é um projeto que é uma situação de ganha-ganha, não há perdas. Eu iniciei a minha fala falando isso e gostaria de encerrar a minha participação na audiência falando isso. Não existe perda. Ganha a população da cidade, mesmo aqueles que não usam o transporte, porque isso poderá ter impacto no trânsito e na questão arquitetônica da cidade. Como eu disse, o nosso objetivo é que sejam pontos sustentáveis, de boa aparência visual para enfeitar a cidade. Então, ganha toda a cidade, ganha a população que utiliza o transporte público, ganham as empresas que poderão fazer um papel de cidadania e ter uma contrapartida de explorar a questão da publicidade nos pontos, ganha o executivo, a INDEC, que poderá investir esses recursos que iriam para a manutenção do ponto, eles poderão investir em outras questões de transporte. Portanto, ninguém sai perdendo, vereador, apenas ganha a cidade e ganha todas as partes envolvidas. São essas as minhas considerações. Muito obrigado. Muito obrigado, nobre vereador. Agradeço suas palavras. Realmente o projeto vem de encontro, como eu disse, com o anseio de toda a sociedade campineira e tenho certeza que poderá ser uma grande referência para o nosso país. Bem tratado, bem trabalhado, bem encaminhado. Nós temos certeza que, quem sabe, será uma grande referência para todo o país, que nós possamos realmente trazer mais dignidade e incentivar toda a sociedade no uso do transporte público. É claro que o nosso dever como homem público é buscar realmente qualidade de vida para os nossos concidadãos. Então, audiência pública a fim de tratar de emenda que cria o programa Adote um Ponto de Ônibus e da outras providências, está encerrada. Boa tarde a todos.